Acorda Investidor, seu programa semanal de oportunidades. Bom dia, investidor! Está começando agora mais um Acorda Investidor, que é aquele programa que a gente traz muitas informações, muita coisa boa, aquela mensagem motivacional para começar a semana bem. E a gente vai começar um novo formato, não é bem um formato, mas é uma nova disposição de conteúdo para vocês. A gente espera que vocês gostem. A gente resolveu trazer bastante coisa educacional para vocês dessa vez e hoje vai ser bem bacana o programa. Eu sou Mônica Ferraz, Head de Contas aqui na Alta Investimentos e hoje a gente vai falar de um tema que tem crescido bastante aí no interesse das pessoas, dos investidores, que são os fundos de investimento. Bom, os fundos de investimento, para quem não sabe, são uma ótima oportunidade, uma alternativa para quem quer diversificar a carteira com uma ajuda profissional, vamos dizer assim. Se você quer diversificar a sua carteira, mas você ainda não tem o conhecimento, ou não tem tempo, ou até não tem interesse em se aprofundar e aprender as coisas de mercado ali profundamente, a gente tem as alternativas dos fundos de investimento, que são geridos por profissionais que estudam o mercado financeiro, que estão por dentro das novidades e das coisas, todas as notícias diferentes que a gente vê aí no mundo, né? Afinal, fica complicado a gente conseguir acompanhar cada mudança que acontece. É uma mudança no governo ali, é uma mudança de lei aqui, então fica meio complicado para a gente conseguir acompanhar. E aí vem as vantagens de você contratar uma equipe profissional pagando pouco. Pagando pouco, porque tem fundos que a gente consegue investir a partir de R$1. Aquele troquinho do pão que você vê que sobra na carteira, você consegue investir sim, e isso vai te proporcionar criar aquela disciplina que é necessária na hora dos investimentos. Quando você tem a disciplina, é mais fácil você conseguir seguir ali na corrida para você aumentar o seu patrimônio. Então, na aula de hoje a gente vai ter a explicação sobre os diferentes tipos de fundo, né? Como que você faz para escolher os fundos, quais são os fundos ideais para quem tem certo tipo de estratégia. Então, se você quer se expor ao mercado de ações, a gente tem fundo disso. Se você é aquela pessoa mais conservadora, que quer se expor somente ao mercado de renda fixa, você tem essa possibilidade. O bom de ser através de fundos, por exemplo, você está pensando aí, mas eu posso comprar renda fixa diretamente. Pode, também é muito bom. Mas se você quer, às vezes, pegar ali uma renda fixa que não está acessível para o pequeno investidor ainda, a gente sabe que tem títulos que somente grandes investidores é que têm acesso. Através dos fundos de investimento, você consegue ter acesso a esse tipo de título, né? Por exemplo. Então, a gente vai também mostrar para vocês como que você avalia o fundo, quais ferramentas que você pode utilizar para poder avaliar um fundo. A gente tem algumas ferramentas aí que são de graça, né, na internet e são boas também. O André, que é o nosso head de fundos de investimento, ele preparou uma explicação completa sobre a diferença dos fundos, de investir em fundos e CDBs, por exemplo. Às vezes as pessoas gostam de fazer as comparações, né? Mas e se eu investir num CDB assim? E se eu investir num fundo assim? Qual é a diferença? O que eu consigo fazer? Ele trouxe essa explicação para vocês e eu espero, do fundo do meu coração, que vocês gostem muito. Bom, antes de soltar a explicação e a aula do André sobre os fundos de investimento, nós vamos entender um pouquinho como que o fundo pode impactar a sua carteira, a sua diversificação, a sua estratégia. E aí a gente segue com a aula dele, tá bom? Logo após a vinheta eu volto com vocês. Bom, então o que tem acontecido nos últimos anos no mercado financeiro? As pessoas têm percebido que os fundos de investimento são uma estratégia interessante para você se expor a vários tipos de mercado. Então, a gente tem a possibilidade de hoje ter acesso à diversificação de vários modos, inclusive fora do Brasil. A gente tem fundos
que são de mercados globais, por exemplo. A gente consegue investir ali com menos dinheiro do que você conseguiria se fosse antigamente. Então você consegue se expor a esses mercados, a essas estratégias diferentes, sem precisar tirar muito dinheiro do bolso. Então isso fez com que os fundos de investimento no Brasil se popularizassem. Então antes, uma pequena parcela da população conseguia ter acesso a esses investimentos, porque o volume de dinheiro para entrar nesses investimentos era muito maior. A gente ainda vê alguns fundos que têm ali um valor de entrada alto, mas muitos fundos bons já democratizaram um pouco mais e aí o valor de entrada está muito menor. Consequentemente, isso populariza e aí mais pessoas entendem a praticidade e os benefícios de se investir nessa classe e aí vem para esse tipo de investimento, que é muito bom. Hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, a indústria de fundos ela já ultrapassou 9 trilhões de reais sob gestão. Então, é uma das principais formas de investimento no país hoje, ficou muito popularizado, como eu disse antes, então fica mais fácil o acesso. Além disso, a gente tem também os ETFs, que aí já parte mais para renda variável. ETFs também são fundos, né? Só são um pouquinho diferentes, mas são fundos que replicam índices da bolsa. Então, você tem ETF do Ibovespa, você tem ETF de bolsas nos Estados Unidos, por exemplo, o IVBB11, se eu não me engano. Então, você consegue investir na bolsa lá dos Estados Unidos sem ter que dispor de uma conta de lá de fora, por exemplo. Mas se você também quiser se expor numa conta lá fora, aqui no BTG a gente tem essa possibilidade. Então, entre em contato com o nosso atendimento. Mas se ainda não é para você, se você está ali pensando, está querendo ver como que o mercado se movimenta, você pode fazer esses investimentos através de ETFs. Então, a gente tem ETF de moedas de fora, tem ETF de Bitcoin, por exemplo, ou outras criptomoedas. Tem ETF de tudo quanto é coisa. Tudo que você quiser procurar, provavelmente já tem um ETF que investe nisso. E aí você pode buscar mais informações com a sua assessoria, no caso a Alpen. Procure nosso atendimento. Então, a gente consegue ter essa exposição em vários mercados, assim como nos ETFs, com os fundos de investimento comuns, normais. Então, a gente está vendo aí uma mudança de comportamento no investidor brasileiro, que está buscando cada vez mais essa diversificação e profissionalização dos seus recursos, né? Então, eu quero que meu recurso, meu dinheiro, seja gerido por um profissional. E aí, isso é possível através desses fundos ou ETFs. Mas antes de você investir numa classe, em qualquer classe, não só nos fundos, é necessário que você entenda como que eles funcionam. E é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos mostrar para vocês agora, com a aula do André, como eu havia combinado com vocês anteriormente, como que funcionam os fundos, que tipos de fundos existem, e todos os pormenores ali que você precisa saber antes de investir, tá bom? Eu vou soltar agora para vocês a aula e eu espero que vocês curtam bastante e aproveitem. Anota naquele caderninho que você tem aí todas as dicas para depois colocar em prática no seu estudo, tá bom? Eu volto já já. Olá pessoal, meu nome é André Brito, eu faço parte do time de fundos de investimento da Alpen e eu venho aqui hoje falar com vocês de um tema que sempre é atual: onde alocar aquele valor que você precisa de liquidez. Vamos focar aqui em duas classes, né? CDB de liquidez diária e fundos de investimento tanto de liquidez diária quanto de alta liquidez, não necessariamente liquidez diária. A gente vai explorar temas como vantagens de você fazer isso via fundos, segurança, diversificação, gestão ativa, alocação em camadas, tá? Vai ser um papo assim bem bate-papo mesmo, ver assim, trazer uma visão diferente talvez para vocês, né? Muitas pessoas já seguem esse racional, já entendem as vantagens de você fazer isso via fundos, mas a intenção aqui hoje então é poder passar um pouquinho
desse conteúdo educacional para vocês aqui hoje. O CDB de liquidez diária, ele é um investimento do tipo passivo, né? O que quer dizer isso? Não tem uma gestão por trás. Se você investe no CDB, por exemplo, a 100% do CDI, 100% do CDI é o que você vai ter de rentabilidade. Não vai ter 100,01, por exemplo, é 100% do CDI. Esse valor de 100% do CDI, essa rentabilidade de 100% do CDI, ela é a atual de um CDB de liquidez diária do BTG. Então, se você quer investir em uma alocação de liquidez diária, CDB, 100% do CDI. Por que que nós aqui na Alten recomendamos muito a alocação em fundos de investimento de alta liquidez? E não é qualquer fundo, tá, pessoal? Fundos que a gente já fez um estudo, trouxe os nomes para vocês, tá? Não é qualquer fundo que é bom, porque traz algumas vantagens que você não encontra em um CDB de liquidez diária. Por exemplo, né, a gestão ativa. Só como exemplo para vocês, pessoal, sem citar nome de fundos, que não é a proposta aqui, mas 3 dos fundos de liquidez diária que a gente recomenda entregaram ano passado 103 do CDI, porque eles têm uma gestão ativa. E além disso, uma diversificação. Quando você escolhe um CDB, por maior que seja o banco, no caso o BTG, é um ativo só. Você concentrou a sua alocação em um único ativo. Quando você investe em um fundo de investimento, você está diversificando a sua alocação. Porque na carteira do fundo, claro que depende também da estratégia do fundo, mas na carteira do fundo terão ativos, né, mais do que um fundo bastante, que a gente fala bastante, que ele tem títulos bancários na carteira dele, ele tem títulos bancários de vários emissores diferentes. Tá? Isso traz uma segurança a mais. A diversificação é a nossa maior proteção. Outro ponto que assim, que acho que muita gente pergunta nessa hora: ah, mas o CDB tem o FGC, fundos têm FGC? Fundos, pessoal, não tem FGC porque não precisa ter FGC. Não é simplesmente não tem, porque não precisa. Cada classe de investimentos tem a sua forma de proteção. Ninguém questiona se ações têm FGC, por exemplo. Então, os debêntures têm FGC, que também não tem. Tá? Então, cada classe tem a sua forma de se proteger. Tá? Então, como que funciona em fundos de investimento? Por que fundos não precisam do FGC? Porque o dinheiro que você coloca no fundo de investimento não fica com a gestora do fundo. Tá? Isso é bem importante entender. Não fica com a gestora. O seu dinheiro fica lá no banco custodiante, que é um serviço que geralmente grandes bancos oferecem para os fundos de guardar esse dinheiro. Então, se porventura, cenário hipotético, né, não acontece isso, né, longe disso, de ser o tempo todo. Se acontece isso com alguma coisa com a gestora do fundo, o seu dinheiro não está com a gestora, está lá no banco custodiante, está guardado lá no banco custodiante. Então, se acontecesse algum cenário de problema com a gestora, tal, o administrador do fundo convoca uma assembleia para os cotistas decidirem uma nova gestão. Então, assim, vai mudar da gestora X para a gestora Y agora. Aí o seu dinheiro está lá guardadinho no banco custodiante. Então, por isso que nem precisa ter FGC. E em fundos de investimento não tem limite. No FGC tem um limite de proteção. Aí em fundos não tem esse limite. Então, essa é uma grande questão que muita gente pergunta, a gente vê no nosso dia a dia aqui na Alten. Aí a gente explica dessa forma bem didática, assim, que fundos não têm FGC, porque não precisam ter FGC. E um outro ponto legal de falar também, o FGC, ele não tem a liquidez que as pessoas imaginam que ele tem. Então, assim, ele não consegue cobrir com o cenário de um grande banco quebrar, por exemplo, ou 2 bancos médios quebrarem. Então, o FGC tem menos liquidez do que se imagina. Outra questão, assim, muito relevante, que a gente fala muito aqui, essa questão da gestão ativa, tal, de você conseguir esses retornos acima do CDI. Tem esses exemplos de 3 fundos que a gente traz como recomendação, que ano passado trouxeram 103 do CDI. Um deles, por exemplo, pessoal, investe majoritariamente em Tesouro Selic. No outro pedacinho que não é Tesouro Selic é onde tem a gestão ativa, que ele consegue entregar retornos acima do CDI. Outra grande vantagem, então, de você fazer isso, essa alocação, né, da sua, seja reserva de oportunidade ou reserva de emergência, em fundos de investimento. Um CDB tem 2 vencimentos, ou é liquidez diária, ou é lá no vencimento, tem um prazo de vencimento. E o CDB de liquidez diária do BTG, ele vence em 12 meses obrigatoriamente. Ou seja, você vai pagar o imposto de renda proporcional a um ano, que é de 17,5%, e você vai fazer o que depois? Colocar de novo no CDB de liquidez diária?
para daqui a um ano você pagar mais 12%, mais 17,5% de imposto. Em fundos de investimento não tem vencimento, os fundos não vencem. Ou seja, se você não está usando o dinheiro, e no caso de reserva de emergência, você aloca para não usar, você não quer usar a reserva de emergência, o dinheiro vai ficando lá. Ou seja, pode chegar na alíquota mínima de imposto, que é de 15%. Aí isso também é uma grande vantagem, você não tem vencimento, você não fica assim com aquela preocupação, e a gente vê muito isso, tá, pessoal? De CDB que vence, a pessoa nem fica sabendo que o CDB venceu, aí o dinheiro fica parado na conta rendendo 3% do CDI. Sabemos que a taxa do CDI, né, Selic/CDI no Brasil, é uma taxa alta, então é uma judiação deixar o dinheiro parado na conta. Então, no fundo de investimento, você não tem essa preocupação do vencimento. Além disso, né, a questão da liquidez, então o CDB é só liquidez diária ou vencimento. Em fundos de investimento, você consegue fazer uma coisinha chamada alocação em camadas. O que é isso exatamente? É você fatiar a sua reserva. Então, por exemplo, liquidez diária a gente chama de D0, né, isso é liquidez diária. Em fundos de investimento, você tem um fundo que é liquidez D1. O que é D1? Você pede o resgate hoje, cai na sua conta no próximo dia útil seguinte. Tem fundos D2, D3, D5, D10, D12, D30. Em fundos de renda fixa, é quase que uma regra. Quando você abre mão de um pouco de liquidez, a rentabilidade tende a aumentar. Então, aquele fundo que tem uma liquidez D+3, ele tem um potencial de retorno maior que aquele fundo que é D+0. O fundo que é D+10, ele tem um potencial de retorno maior que o fundo que é D+3. Então, assim, a gente fomenta muito isso. Será que você precisa de toda a sua reserva de liquidez diária? Então você vai fatiando, você vai potencializando a sua reserva. Por exemplo, nós temos na nossa área de membros exclusiva para clientes Alten uma carteira recomendada com fundos de alta liquidez chamada reserva em camadas. Em 2024, por exemplo, ela entregou 105 do CDI. Olha a diferença para o 100% do CDI de um CDB de liquidez diária. Então, assim, esse racional também, somente com fundos você consegue. Não tem CDB D1, CDB D3, somente com fundos de investimento. Então, assim, são racionais que a gente traz, assim, como conteúdo educacional para clientes da Alten, porque a gente pensa dessa forma, né? Você consegue potencializar o seu retorno numa alocação que nem é para trazer um super retorno, né? Reserva de emergência não é para isso, é um super retorno, mas você consegue mais do que CDB de liquidez diária. Clientes Alten conseguem mais do que isso. Pessoal, acho que por hoje é isso, então, tá? Esse é um tema que dá para discorrer em outros episódios aqui. Qualquer dúvida sobre isso é só nos procurar lá no grupo de fundos de investimento. É isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Maravilha, André, muito obrigada pela sua contribuição. Foi uma aula excepcional, como eu disse que seria, eu já sabia, mas eu acho que a galera vai curtir bastante. Se você gostou, comenta aqui embaixo se você gostou da aula e pega aquelas anotações. Pode assistir no gravado, pode assistir acelerado, pode fazer o que você quiser depois, que aí você vai conseguir ter acesso a essas informações. Foi feito para você mesmo, tá? Então, agora a gente consegue saber a diferença dos fundos, saber a diferença entre fundos e CDBs, o que se encaixa melhor na sua estratégia. Lembrando que um não exclui o outro, né? Então, a gente consegue ter um pedaço, uma exposição ali em fundos, um pedaço de exposição em renda fixa, um pedaço de exposição em renda variável. Uma carteira diversificada cabe todas as estratégias. E aí vem a conveniência dos fundos, né? Então, você tem ali uma gestão profissional que está te ajudando a fazer essas escolhas. Além disso, você pode contar com a gente também. Nós temos essa equipe que faz uma análise legal dos fundos, entra em contato com as gestoras. A gente tem esse contato direto com algumas gestoras, então a gente consegue entender ali como que o fundo está funcionando, como que o fundo está performando e como que está a estratégia do gestor por trás. Então, aproveite os benefícios que você tem sendo cliente Alten, tá bom? Bom, então se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários ou chamem a gente no atendimento, que a gente vai esclarecer a dúvida de vocês ou alguma sugestão também de conteúdo, o que você quer saber mais, o que você quer aprender mais, para a gente poder seguir fazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Agora chegou a hora daquela mensagem motivacional, daquela troca ali de experiências. Afinal, a gente às vezes acha que está sozinho, né, nessa caminhada dos investimentos, de acumulação de patrimônio. Às vezes você quer ali
comprar alguma coisa, está tendo que sacrificar algum momento da sua vida que talvez hoje você queria estar curtindo um pouco mais. Eu entendo, eu sei como é que é, mas a gente precisa se unir e ter ali uma mensagem motivacional para cada um, para a gente conseguir seguir firme. E a gente trouxe outras mensagens aí do Sérgio. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com ele agora e eu volto já para me despedir. Olá pessoal, muito bom dia, uma excelente semana a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa Acorda Investidor, nos remodelando, né? A cada semana eu venho comentando isso, nossa audiência vem aumentando aos pouquinhos e assim a gente segue junto com vocês aqui nessa jornada. E hoje eu gostaria de falar, principalmente para quem já nos acompanha aqui, mas mesmo assim tem muita gente que sempre está chegando aqui nos nossos vídeos, aqui na Alta, fico muito feliz por isso, sejam sempre muito bem-vindos. Utilizem a Alten, né, de forma contundente. Você que é cliente já há bastante tempo, você que está chegando agora, é um grande prazer. E a gente sempre comenta aqui na Alten sobre o nosso mantra, né? Eu falo muito sobre isso, que é o tempo, aporte, ficar quieto e diversificar. Tempo, aporte, ficar quieto e diversificar. Não existe outra fórmula, não existe outro meio no mundo para você ter a sua independência financeira, a sua resiliência. Aqui a gente fala de investimento, mas isso vai servir para a sua saúde, para a harmonia da sua família, dos seus filhos e assim por diante, dos seus amigos também, do seu trabalho. Tempo, aporte, ficar quieto e diversificar. E hoje eu queria contar vou fazer essa série aqui, né, nesses próximos vídeos que a gente vai comentar juntos aqui, sobre esses elementos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo, né, a importância do tempo. Eu vou usar uma historinha aqui, um conto de uma vila onde existia um jovem por volta dos seus 20 e poucos anos, uma vila pequenininha, e esse jovem, assim como a grande parte dos nossos jovens de hoje, a ansiedade ela tá tomando conta realmente assim de forma abrupta, né? Eu falo isso porque eu também tenho filhos, adolescentes. E a gente enxerga essa ansiedade, né? A ansiedade é o resultado rápido, rapidamente o que não está dando certo ali já quer mudar para outra coisa. E esse jovem nesse vilarejo, né? Ele, assim como todos os nossos jovens, estava ali naquela ansiedade, né? De conseguir dobrar o seu dinheiro, conseguir fazer investimentos mirabolantes e logo ter aí um resultado. Então, esse jovem pegou o seu dinheirinho ali que ele juntou de um trabalho e foi ao mercado. Então, comprou ações, comprou criptomoeda, escutava a diquinha ali, a outra diquinha aqui, um comentário ali no YouTube, uma dica quente de um noticiário, porque sempre é assim, né? Nunca ninguém vai falar que é o tempo, que demora. E aí, nos primeiros meses, ele teve um grande sucesso. Colocou criptomoeda, ele deu uma sorte ali, a criptomoeda subiu, o mercado estava tranquilo, conseguiu diversificar, comprou algumas ações e ele teve um grande sucesso. Um mês depois, veio uma grande crise. Praticamente todo o seu patrimônio, que não era grande, foi por água abaixo. Ele ficou desesperado porque ele já não tinha mais a quantidade inicial para se alavancar e essa quantidade que sobrou, ou ele ficaria quieto, né, e manteria o seu trabalho, ou ele teria que voltar para o mercado de trabalho e largar essa maluquice de lado. Então ele, naquele desespero, a família não estava sabendo, né, os pais ali, a família próxima, ele foi no sábio da vila. Chegou no sábio da vila, falou: mestre, aconteceu isso, estou desesperado, queria escutar do senhor. E aí o mestre da vila pediu para ele sentar ao lado e falou o seguinte: tá vendo esse pomar aqui na sua frente? Pois é, tem mais de 20 anos que eu plantei, que eu podo, que eu rego, que eu coloco adubo, que eu tiro pragas, que eu aprecio. Você acha bonito? Não, muito bonito, mestre. É o melhor pomar, é o mais bonito da nossa vila. Pois é, há mais de 20 anos eu cultivo ele. Moral da história: nada vai acontecer no curto prazo. Nada vai acontecer sem planejamento. Utilize o tempo ao seu favor, principalmente você, jovem, ou não jovem também, porque sempre há tempo, mas utilize o tempo ao seu favor. A construção, ela não leva minutos, a construção, ela leva anos para acontecer. E assim no mundo dos investimentos, ela se replica. Não tente comer o tempo, não tente o atalho.
siga de forma consistente, já coloque isso na sua cabeça. Não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Se você colocar isso na sua cabeça de uma maneira definitiva, você não vai sofrer mais e o tempo ele vai te favorecer. Conte conosco e até mais. Então é isso, obrigada Sérgio pela mensagem, é sempre bom te ouvir, sempre bom ter uma troca de experiências aqui sobre os investimentos e sobre a vida também. Bom, por hoje é só, eu fico aqui, eu espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe para as pessoas que precisam entender mais sobre fundos de investimento. Comente aqui se você quer ouvir mais sobre esse assunto ou sobre outro assunto, qual assunto que você quer saber, curta pra gente ter aí mais pessoas com acesso a essa informação. Quando você curte, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda a gente demais. Sou Mônica Ferraz, esse é o Acorda Investidor e eu espero muito ver vocês daqui uma semana, na semana que vem, nesse mesmo horário e canal. Abraço, tchau, tchau.